evento realizado com sucesso. Você que ficou por fora dessa, não perca o nosso próximo evento. Acredite em seu potencial, faça a diferença. Acredite em você, acredite no seu sucesso. Venha aprender conosco como você pode chegar lá, como você pode desenvolver o seu melhor e fazer acontecer. Eu estou aqui realizando um sonho e esse sonho foi compartilhado com muitos aqui hoje. Você não pode perder o nosso próximo evento. Gratidão, espero vocês. Bom, então muito bom dia a todos. Meu nome é Cristiane Costa. Vamos iniciar aqui a nossa aula do Intensivão de BP. Sejam todos muito bem-vindos. Essa aula é uma aula extra do Intensivão, onde a gente vai aqui dividir com vocês conhecimento, falar um pouco mais sobre o mercado do RH, o mercado do BP, o contexto do negócio. Eu e Elaine trouxemos essa aula com muito carinho para vocês, para dividir com vocês esse conhecimento. Eu sou Cristiane Costa, diretora executiva da Líder RH. A Líder tem 13 anos de mercado, eu tenho quase 25 anos de experiência na área de recursos humanos e gestão de pessoas, onde eu fui head de grandes empresas, trabalhei em algumas multinacionais, como Fiat Automóveis, na área de aviação, na Líder Aviação, trabalhei no mercado de educação em algumas faculdades, e eu trouxe com muito carinho aí um conhecimento que a gente já vem desenvolvendo. Nós já tivemos várias formações presenciais em Belo Horizonte, tivemos também formações online, onde a gente já treinou mais de 19 mil pessoas. Foram formações que a gente chamou de formações do BP Essentials. Fomos a primeira empresa a dar uma formação 100% gratuita para os nossos alunos em BP, onde a gente teve aí mais de 1.500 pessoas ao vivo aí, no início aí da pandemia, no Instagram, no próprio YouTube, onde a gente formou vários BPs. Nós tivemos a formação dos Essentials, tivemos semanas do BP Experience. Eu e a Elaine já estamos nesse mercado há muito tempo, ela vai ter a oportunidade de dividir com vocês um pouco do currículo dela. Fazemos projetos organizacionais, terceirização de RH de empresa, desenvolvemos projetos de cultura, projetos de inovação do RH, a estruturação de talentos dentro da empresa. Nós já fazemos isso há alguns anos, somos referência no nosso mercado, somos coautoras de alguns livros aí dentro da nossa experiência. E a nossa experiência aqui é uma experiência de, primeiro, abundância, porque a gente acredita que quem trabalha com pessoas tem que ter uma visão de abundância, e essa abundância, ela é, obviamente, derramada na nossa própria vida e ao nosso entorno. E quando a gente faz isso, a gente cria um movimento, tá? Quando a gente chega nesse ápice, a gente cria um movimento de transbordo. O que é esse movimento de transbordo? É quando você sente a necessidade de transbordar na vida de outros, e isso através de conhecimento, através de ações e através de posicionamento. Por isso que eu e ela desenvolvemos aí a formação de BP, que já vem aí há alguns anos aí, sempre escalando aí no mercado, e esse movimento de aulas gratuitas é o movimento de transbordo, é onde a gente consegue atingir o maior número de pessoas que trabalham com gestão de pessoas, com RH, ou pessoas que estão em migração para essa área, onde a gente consegue passar conhecimento, dividir com elas experiência e mostrar que esta, sim, é uma área não do futuro mais, mas do nosso presente, e que precisamos preparar os nossos RHs para que eles consigam
atender a organização nesse novo movimento aí de mercado, o movimento onde que a gente trabalha a inovação da área de pessoas, o movimento em que as pessoas estão caminhando aí para trabalhar dentro do metaverso, dentro de empresas dentro do metaverso, e como o RH, ela cria esse movimento aí de acordo com a visão de negócio. Então, tem muita coisa legal. Os nossos conteúdos que a gente preparou para vocês para a próxima semana, vou até falar alguns deles aqui, nós vamos trabalhar algumas aulas para vocês de diversidade cognitiva, nós vamos trabalhar com vocês one-on-one, mesmo em home office, como fazer, como aproveitar essa one-on-one. Possivelmente, pós-formação, a gente vai falar dos profissionais do Outlier, nós vamos falar do crossboarding, para vocês saberem um pouco mais sobre isso, neste contexto aí dentro das aulas, que a gente começa na segunda-feira, às 19 horas, vai dar mais ou menos 1h30, 2 horas de aula, então, a gente vai entre 8h30 e 9 horas, tá, da noite, segunda, terça, quarta e quinta-feira, a gente fecha a formação, porque no dia 5 de março, a gente inicia aí a formação do BP Advanced, que é a nossa formação fechada, dos nossos alunos que pagam a formação aí do nivelamento do Business Partner para visão de negócio, a visão de desenvolvimento de projetos. Nós vamos fazer na segunda-feira, gente, um sorteio dentro das nossas aulas ao vivo, prestem atenção, dentro das nossas aulas ao vivo, um sorteio de formação do workshop de programação neurolinguística, e nós vamos dar para vocês também um workshop de inteligência emocional. Vai ganhar quem estiver ao vivo, tá? E depois eu explico as regras do jogo para vocês na segunda-feira. Na própria segunda, ao final da aula, a gente já vai fazer o primeiro sorteio. Vamos dar também perfil comportamental para vocês mapear o teu perfil comportamental. Então, vai ser bem interessante. Eu tenho certeza que essa formação e essa aula vai fazer a diferença muito no teu contexto de visão de gestão, de posicionamento e como você vai gerar uma confiança dentro da organização ao qual você trabalha ou ao qual você dá consultoria. Com isso, eu passo a palavra aí para a nossa professora maravilhosa, que eu tenho muito orgulho de chamar de parceira, minha sócia, Elaine Andrade. Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa nossa aula surpresa, aí no sábado. Muito obrigada pela presença de vocês. Isso é sinal aí de um comprometimento, de uma vontade, né, de fazer diferente, porque sendo surpresa, foram pegos de surpresa também, não é isso? Que bom que vocês estão aqui conosco e vamos compartilhar muitas vivências e experiências aqui, né? A Cris fez aí uma belíssima introdução para que a gente possa, então, trazer nossos anseios, perguntas, dúvidas para esse espaço. Quem já atua, quem está buscando atuar como BP e precisa compreender mais desse cenário, para onde a gente está caminhando também, né? Então, eu sou Elaine, sou pedagoga de formação e também por vocação, atuo aí no mercado também há quase 30 anos, na área de desenvolvimento de pessoas, vivenciando diferentes realidades em diferentes segmentos, de telecom, setor automobilístico, construção pesada, civil, siderúrgica, saúde e educação. Agora, desenvolvendo aí em parceria com a Cris, também o trabalho de formar outros profissionais. A gente está na era aí de gerar o legado e já de deixar algumas práticas, vivências e experiências para que sejam repassadas aí também para os outros profissionais. Então, a gente convida vocês a estarem aqui hoje, mas também acompanharem aí a programação da próxima semana. Ao final, a Cris vai dar mais detalhes aí do que vocês vão trocar a partir de segunda-feira, e convidamos vocês também a fazerem parte aí da nossa formação mais intensiva. Vamos embora lá, vamos começar? Cris, você me dar aí o acesso, por favor, para os participantes fora do Brasil, qual vai ser o horário? A gente já fala aí do horário certinho, né? Bom dia, Letícia, seja muito bem-vinda.
o horário no Brasil às 19 horas. A gente tem que ver onde se você é de Angola, se você é de Moçambique, se você é de Portugal, qual é a sua cidade, para a gente entender o fuso horário, tá bom? Isso aí. Olha como é global, né? Interessante é isso, a possibilidade também que um momento tão difícil e crítico nos trouxe. Em que momento a gente pensou que poderíamos conectar tantas pessoas de diferentes lugares do Brasil e fora do Brasil? Então, esse olhar também para as oportunidades faz a diferença na nossa atuação. E o que a gente preparou para vocês aqui hoje? Entender mais sobre o papel do profissional que vai atuar como parceiro do negócio na estrutura de uma organização. O que faz parte deste papel para a gente alinhar um pouco os diferentes conceitos que são disseminados, porém a partir de uma ótica muito particular. E também entender quais são os passos para se tornar aí um bom profissional reconhecido e que faça de fato a diferença no seu contexto, atuando estrategicamente. Onde e por que buscar esses fatores que vão subsidiar e sustentar uma atuação mais estratégica dentro das organizações. E o futuro do RH e o futuro do profissional que atua em gestão de pessoas é atuar como parceiro do negócio. Seja num contexto de relações de trabalho formais, como perdura ainda hoje, o contrato direto, mas também há perspectivas que estão se abrindo. Um profissional que vai apoiar as equipes, mas atuando em diferentes contextos ao mesmo tempo. Então, ele não vai pertencer a uma única empresa, ele pode atuar com outras empresas, outras organizações, com o mesmo papel, sendo um parceiro de negócio. Então, vejam aí o campo que se abre também enquanto possibilidades para que vocês possam atuar num mercado que está em grande crescimento. Na verdade, não em crescimento, ele está em consolidação, porque esse é um movimento que já faz parte da nossa realidade há algum tempo. Né? Ercília está pedindo aí a disponibilidade de partilhar o chá conosco. Vamos falar também, Ercília. Pode deixar que a gente vai partilhar aí também essa visão das competências, né? E quero fazer a primeira provocação aí inicialmente, porque dentro do próprio nome do BP, Business Partner, já vem a perspectiva de negócio, business. Então, importante é esse pilar para a atuação de um profissional que queira ser estratégico nessa missão. E para isso, o nosso inspirador, nossa grande referência, pelo menos para a gente aqui, enquanto líder, é o Dave Urich, que possui uma ampla atuação e pesquisa na área e atuação também consultiva em empresas há mais aí de 30 anos. E sempre atualizando a perspectiva de atuação deste profissional. Mas uma coisa não muda, a perspectiva estratégica. E o que ele mais reforça no decorrer de mais de 30 anos de trabalhos junto às áreas de RH em diferentes organizações pelo mundo, é que o que vai determinar, de fato, uma atuação estratégica desse profissional é quando o seu mindset, a sua forma de pensar, a sua prática é direcionada pelos resultados que ele precisa gerar para o negócio. Se a gente faz um paralelo em relação ao papel de um líder na organização, o líder, o principal executivo de uma empresa deveria se perguntar: qual é a razão de fato pelo qual eu sou remunerado? Respondendo esta questão, a atuação vai ser muito mais direcionada, com foco de prioridade estabelecido, um direcionamento para as pessoas enquanto execução. Da mesma forma, o profissional de RH deve se perguntar diariamente: qual é a razão de fato pela qual eu sou remunerado, remunerada? O que eu estou fazendo aqui? Então, entender o seu papel, entender o contexto do negócio, vai aproximar
a área de gestão de pessoas das estratégias organizacionais. Porque vai ser a mesma base dessa interlocução, que é o negócio. Então, o RH também está a serviço do negócio. A diferença é que ele faz isso olhando para as pessoas e compatibilizando esses diferentes interesses para buscar um ponto de convergência, que é a busca pelos resultados organizacionais. Isso é simples, mas não é simplista. Né? É simples, mas não é simplista. Então, é isso. Muito bem. Vocês, ao olharem para essa afirmativa aqui do Dave Urich, qual é o primeiro pensamento que vem aí? Coloque no chat para a gente. O que essa afirmativa faz com que você reveja, repense, analise na sua prática, na sua vivência hoje, esta realidade de estabelecer um diálogo com os seus clientes, sejam eles clientes externos, se você atua como consultor, ou internamente, como profissional de RH. Quais são seus sentimentos, inspiração, dúvidas em relação a esta análise aqui? Quem quiser pode falar, abrir o microfone ou colocarem aí no chat também. Oi. Oi. Aqui é a Silvia que está falando. Oi, Silvia. Você está falando de onde? Estou falando de Belo Horizonte. Ah, daqui mesmo. Atuo no RH do Grupo Vamac. A Cristiane já até, né, desenvolveu vários trabalhos aí no Grupo Vamac. E falando um pouquinho sobre, né, essa frase que você está pontuando, eu acredito que a partir do momento, né, que o profissional começa a ficar alinhado com o propósito do negócio, né? Muda essa conversa porque muda o olhar. Na verdade, o RH ele realmente se torna parceiro em vias de buscar o resultado para o negócio. Acho que é muito nesse sentido. Que bacana, Silvia. Olha o que a Silvia traz para a gente. Muda a conversa porque muda o olhar. Guarda essa frase aí, Silvia, que a gente vai aplicar muito aqui hoje. A Nairi, não sei se eu pronunciei certo o nome, depois me corrija se eu pronunciei errado. Passou a se colocar mais no lugar dos clientes, né, das lideranças, e ser mais flexível. Olha que interessante, quando a gente entende a perspectiva do outro, esse é o exercício da empatia, e o que nos faz tornarmos, de fato, mais flexíveis, né? Vamos fazer aqui um bate-bola sobre o raio-x do nosso RH, a partir da visão de vocês. Então, vou colocar aqui o primeiro link na nossa telinha, para vocês responderem essa pesquisa, e depois a gente compara com a pesquisa real. Antes, deixa eu só falar aqui o que a Ercília nos traz. Olha, todos ficam alinhados para o mesmo propósito. Vai muito ao encontro do que a Silvia nos traz. E este alinhamento é fundamental. E uma das funções do BP é essa: fazer com que o alinhamento organizacional aconteça. Sumiu não, daqui a pouco a gente volta. Peguem esse link, entrem nele e respondam a pergunta que aparecer para vocês. Nós vamos comparar aqui, então, as respostas deste grupo com a pesquisa que foi pontuada no ano passado. A perspectiva desta visão, como a Silvia nos traz. Será que a visão do RH, do profissional de RH, é a mesma visão dos líderes da sua organização a respeito do seu papel, da sua atuação estratégica, do seu nível de conhecimento? Vou colocar o link novamente para quem não pegou ainda. E já vou passar para a próxima pergunta. Algumas pessoas ainda não responderam. Nós somos aqui 29, 28 participantes. Não faltam algumas pessoas responderem aqui. Agora está aumentando. Tem mais pessoas respondendo. Está variando bastante, hein? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Faltam poucos agora para a gente concluir a primeira.
Você conhece muito bem os fundamentos que fazem a sua empresa gerar resultados? Parceiro do negócio, esse é um bom começo, hein? Você conhece muito bem os fundamentos que fazem a sua empresa gerar resultados? Temos 17 respostas, faltam mais alguns aí, ok? Vou passar para a segunda, então, hein? Tá bem interessante aqui os resultados. Vamos lá para a segunda? Vou colocar o segundo link aqui no chat. Respondo agora a segunda. Quantas pessoas aqui já responderam? Faltam alguns ainda para a segunda pergunta, que é o RH na sua organização. Tem estratégias e ações reconhecidas pelo negócio e que ajudam a transformar as áreas e a empresa? Essa ficou mais equilibrada do que a anterior. Vamos aí para a última, então. A última perguntinha para saber como que está aí o nível do conhecimento de vocês sobre o negócio. Terceiro link já no chat, vamos para a última. E comparamos o resultado de vocês com o resultado desta pesquisa, conduzida pela HSM, junto às áreas de recursos humanos de grandes empresas aqui do Brasil. E também perguntaram para os líderes desta organização, cujos RHs responderam as perguntas, essas mesmas que vocês estão respondendo aqui agora. Bem diferente aí as respostas, hein? Estão querendo já ver? Também curiosa aqui. Vou ver quantos faltam. Só para ter o mesmo nível de respostas, esperar só mais um ponto. A terceira e última é o RH da sua organização. Tem claro que precisa mudar nos processos de gestão de pessoas para ajudar a criar o futuro da companhia? Prontinho. Vamos visualizar, então, aqui as respostas de vocês. Então, acabou aqui agora a apuração dos resultados. Vou compartilhar aqui com vocês. Veja se não vai dar o probleminha aí do compartilhamento, hein? Já aparece aí para vocês? Então, ótimo. Vejam aí as respostas desta turma. Você conhece muito bem os fundamentos que fazem a sua empresa gerar resultados? Analisem aí, tirem suas próprias conclusões deste resultado. Dos respondentes aqui, 5 dizem que sim, conhecem muito bem. 2 não. E 11 dizem que precisam aí aprofundar mais o conhecimento sobre esses fundamentos. Alguém sente-se à vontade aí, quem respondeu sim, para comentar? Como conhece, por onde começou a levantar esses dados, informações? Podem colocar aí no chat, tá? Quem respondeu sim, quem respondeu precisa aprofundar onde? Coloque aí no chat para a gente até fazer essas conexões. Então, o que significa os fundamentos, né, que geram aí os resultados? Os fundamentos do próprio negócio. Que negócio é esse? Onde eu estou atuando? Conhecer internamente, conhecer também o ambiente em que esse negócio está inserido, para entender as fontes e forças competitivas e também os seus desafios e como as práticas e a atuação do RH podem ajudar a superar esses desafios e também encontrar outras fontes de competitividade. Muito bem, Amanda, é isso aí. Está na hora de conhecer mais, né? Então, está dentro do seu período aí de integração. E o que gera resultado na sua organização? De onde vêm as principais ou a principal fonte de receita? O diferencial que a sua organização tem no mercado onde ela atua?
e os principais desafios de gestão de pessoas, sem repetir o lugar comum, engajamento, produtividade, porque isso a gente já sabe, mas o que é específico da sua organização? O que é específico da sua organização? E comparar isso ao que está acontecendo no mercado. E, às vezes, não somente comparar o mercado da mesma atuação. Se a gente olha a perspectiva das edtechs, fintechs, as techs todas que estão surgindo, o espaço competitivo ele se amplia infinitamente. A gente não sabe mais quem é o nosso concorrente. Então, tem pessoas aqui que estão implantando o RH, estão conhecendo a organização, na fase de diagnóstico, conhecer a cultura. Já tem empresas com negócios bem definidos, experiência do cliente, agilidade, tecnologia. O que é agilidade? O que representa a experiência do cliente? Tecnologia, como atrelar a tecnologia dentro do RH? Olha, quantas vivências a gente pode tirar daqui, deste grupo, e conhecermos mais também outros setores. A próxima agora. O RH na sua organização tem estratégias e ações reconhecidas pelo negócio e que ajudam a transformar as áreas da empresa? Veja como ficou mais equilibrado em relação ao anterior. Os mesmos 5 mantiveram aqui, então, coerência. Não. 9 pessoas dizem que a organização, o RH, não tem estratégias ou ações reconhecidas. Ele deve ter estratégia e ações, porém, ainda não reconhecidas no que tange a transformação da própria organização. E 5 trazem aqui uma necessidade de conhecer mais as áreas. Se eu não conheço a área, como que eu posso ter assertividade na proposição das estratégias de gestão de pessoas, consequentemente criar práticas, ações, soluções que atendam às necessidades do negócio e das pessoas, oferecendo essa experiência. E, por fim, o RH da sua organização tem clareza quanto ao que precisa mudar nos processos de gestão de pessoas para ajudar a criar o futuro da empresa? Olha como muda. Então, 7 pessoas trazem aqui que precisa ter mais clareza das estratégias. Então, se eu não tenho clareza da estratégia, é mais difícil atuar como parceiro de negócio. É mais difícil. E a questão da cultura é fato, é importante conhecer da cultura para saber o que eu preciso influenciar nessa cultura para alterar essa percepção das áreas. Então, na verdade, se a gente fosse aqui estabelecer uma hierarquia nessas 3 perguntas, a primeira seria essa: entender, compreender, assimilar e se apropriar da estratégia do contexto em que você atua, porque a estratégia é o nosso direcionador. O RH precisa atuar focado na estratégia no negócio. O BP mais ainda, se ele quer ser o parceiro do negócio, representando as estratégias de RH, é a partir dessas diretrizes, referenciais do negócio que ele vai definir a sua atuação. Percebem? Então, como que se faz para conhecer o negócio? A não ser vivenciando no dia a dia. Não tem outra forma. É aproximar de fato das áreas, fins, do core business, entender a dinâmica de funcionamento. O que isso representa? Quais são as questões mais discutidas dentro da sua organização hoje? Quais são as preocupações dos líderes com os quais você interage? O que eles trazem de demandas para a área de RH, alegando que isso vai possibilitá-los alcançar os resultados necessários para a organização. Outra análise: como esses líderes se comportam no quesito gestão de pessoas, conciliando as estratégias da sua área para alcançar as metas, objetivos da organização. E aí a gente faz a outra análise. O RH, então, a partir dessas estratégias, estabelece a sua ação? A sua empresa tem um plano bem definido para a atuação do RH? De acordo com as diretrizes e premissas do negócio para aquele ano? Para o período?
de acordo com o planejamento estratégico? Se eu não conheço a estratégia, não tem como ter um plano alinhado à estratégia. E aí, então, eu vou sedimentando o conhecimento deste negócio. E aí fazem uma pergunta aqui no chat bem interessante. Qual a sugestão para mudar para sim esta última pergunta? Não é bem uma receita, viu? É a Luana que pergunta, né, Luana? Não é bem uma receita, viu? Mas é uma orientação, é um início, digamos assim, para você buscar a resposta e aí mudar a opção para o sim. Muitas vezes, e hoje principalmente, ter um plano estratégico bem estruturado vai contra essa dinâmica de mercado que demanda mais agilidade. E aí, agilidade em relação às respostas às demandas do ambiente. Sejam as demandas do cliente final da organização ou demandas para se mudar o percurso de acordo com mudanças no próprio cenário, em função de crises, em função de uma série de outros fatores que estão fora da organização. Contudo, todas as empresas possuem um direcionamento estratégico. Como entender essa estratégia? É fundamental perceber, então, para onde está o olhar dos principais líderes da organização. Como que eles estão tomando a decisão hoje? Em que sentido? E aí, faça uma análise comparativa. Eu, enquanto RH, estou estabelecendo os processos de gestão de pessoas para apoiar esta visão? Está condizente o foco do RH com o foco da organização? Um exemplo, a empresa que está no momento de mudança. Mudança para quê? Ela precisa se posicionar diferentemente em relação ao que está acontecendo no mesmo segmento, seja de atualização tecnológica, diferenciação enquanto a serviços e produtos, encontrar o seu diferencial. Então, qual é o principal desafio de uma empresa que se encontra nesse cenário? É inovar? A inovação é um dos grandes desafios de uma empresa, por exemplo, neste contexto. Se a empresa busca inovar, e talvez isso não esteja explícito desta forma, porque a estratégia é diferenciação, ok? Mas para diferenciar, eu preciso inovar. E qual é o papel do RH neste contexto? Como ele vai adequar os processos para ajudar a empresa a pensar nessa inovação? E analisando desde a atração. Então, como que eu vou atrair pessoas que possam ajudar nesse processo de transição e na mudança? Eu preciso ter pessoas, então, por exemplo, com um perfil capaz de provocar, estimular a mudança necessária, que possa assumir riscos, que tenha audácia, coragem e também seja uma pessoa que influencia demais. E aí cabe uma ressalva, não vai adiantar uma pessoa. Uma andorinha só não faz verão. Tem que ser um movimento contínuo e integrado das outras funções de RH. Então, se a atração começa a mudar o perfil dos profissionais que ela precisa atrair, a área de desenvolvimento precisa estimular a reflexão sobre inovação dentro da organização. Identificar pessoas-chave que já estão mudando, atuando de acordo com um novo propósito para que elas sejam referências. Estimular o conhecimento, não necessariamente em processos sistematizados, cursos, mas uma discussão, fomentar isso nas próprias reuniões, nos fóruns já existentes dentro da empresa. Reuniões de análise de resultados, reuniões de apresentação de resultados, reuniões das áreas, e trazer um elemento para provocar essa reflexão. Tem que ser um movimento contínuo e permanente. Por exemplo, aí uma forma de buscar atrelar os processos de gestão de pessoas para aquilo que é necessário ao futuro que a organização busca, e assegurando também o presente. E o mais difícil em processo de mudança é justamente a transição. Deixar efetivamente aquilo que ainda não mudou, que é o estado atual, que se busca fazer diferente, mas ainda também não se chegou no estado desejado. Como fazer um processo de transição saudável,
que evite o retorno ao modelo anterior, que a tendência é essa. Porque a mudança depende essencialmente das pessoas. E mudar é mais difícil, porque depende de uma série de fatores que fazem parte do componente do indivíduo. E o mais difícil é mudar a hierarquia de valores. Veja, você estabelece uma meta. Vou ser uma pessoa mais saudável a partir deste ano. E o que significa isso? Mudar a sua forma de alimentação, por exemplo, inserir uma atividade esportiva, fazer mais exercícios, e você começa muito empolgado, mas aí vem um momento que você sente que não vai dar conta desta rotina nova. É muito mais fácil retomar. Então, precisa de uma estratégia diferente para continuar. Novos estímulos, foco na meta, perceber os benefícios desta mudança. Então, muitas vezes a gente escuta dos profissionais de RH o seguinte: por que você escolheu esta área? Porque eu gosto de pessoas. Esse pode ser o fator menos importante. E não me matem por isso. Porque entender de pessoas é diferente de gostar de pessoas. E para atuar dentro de um contexto de negócio, é preciso também gostar de negócios, de gestão, de números, de dados, requisitos que no passado, muitas vezes, eram disciplinas fora de cogitação profissional da área de RH, de humanas, que geralmente tendenciavam a atuar na área de gestão de pessoas. É preciso gostar também de desafios, é preciso gostar também de conflitos, entender profundamente de diferentes disciplinas. Ok? Então, agora percebam essas perguntas na visão da pesquisa. Essa pesquisa foi conduzida pela HSM, como falei, juntamente com a McKinsey, entrevistou profissionais de mais de 250 empresas Brasil de RH e líderes dessas mesmas empresas. Então, perguntar a mesma pergunta para o RH, a mesma pergunta para os líderes. O RH reconhece muito bem os fundamentos que fazem a empresa gerar resultados? 75% dos profissionais de RH responderam que sim, e 36% dos líderes dos outros profissionais responderam que sim. Olha a dissonância entre a percepção do RH e a percepção dos seus clientes internos. Na segunda pergunta, o RH tem estratégias e ações reconhecidas pelo negócio e que ajudam a transformar as áreas da empresa? 72% dos profissionais de RH responderam que sim, 34% dos demais responderam que sim. Novamente, a gente percebe aqui uma distorção nesta visão dos profissionais de RH. E a terceira e última, o RH tem claro que precisa mudar nos processos de gestão de pessoas para ajudar a criar o futuro que a organização precisa? 76% dos profissionais de RH disseram que sim, e 43% dos demais profissionais disseram que sim. Olhando para a resposta deste grupo aqui hoje, comparando com o que vocês estão visualizando aqui, o resultado da pesquisa, quais são as conclusões que a gente pode tirar? Que por mais, aí na minha visão, podem discordar, coloquem no chat, o que eu percebo aqui? Por mais que a gente reforce, busque um RH estratégico, uma posição diferenciada, o RH ainda não tem clareza do que é, o que faz, para que faz, como faz, atendendo a quê. E está distante dos seus clientes internos. Distante no sentido de compreender realmente as suas necessidades. E eu só vou conseguir entender as necessidades dos meus clientes internos se eu compreendo qual é a necessidade do negócio. E atuo uma visão direcionada primeiro para as estratégias do negócio. E isso vai novamente ao encontro lá da pergunta da Luana. O que é preciso fazer para mudar para sim esta última pergunta? Aproximar do negócio, efetivamente, mergulhar, estudar o seu negócio. O que está dito de maneira muito objetiva
e aquilo que ainda não está declarado. Como está o seu negócio neste contexto de mundo? O que precisa efetivamente mudar? Você conhece a cultura que prevalece no cerne deste contexto? E por que a cultura hoje é um tema tão atual e está tão em voga? E passa a ser até uma atribuição do principal executivo das organizações. É porque ela que leva à frente as estratégias. E maioria, se não todos aqui presentes, conhece a clássica frase do Peter Drucker, que é a cultura como estratégia no café da manhã. Mas você consegue traduzir essa frase? O que ela representa? Um exemplo simples. A empresa diz que quer inovar. Então, essa é a estratégia. A cultura é uma cultura conservadora. É uma cultura que está voltada mais para dentro. Não se abriu ainda para fora, uma chamada cultura clã. Cultura clã, ela se percebe como autossuficiente. Às vezes se esconde atrás de uma marca bem reconhecida, de um posicionamento, de share de mercado, mas declara que quer inovar. Só que aí chega uma pessoa, a RH contrata pessoas com novo perfil, um perfil inovador. E essas pessoas, aos poucos, ou vão se adaptando ao mesmo cenário, ou deixam a organização, por vontade própria ou involuntariamente. Então, esse é um exemplo de que a cultura como estratégia no café da manhã. Isso aí. A meta tem que ser, se não aqui a mesma estatística, mas um gap menor entre a visão do RH e a visão das áreas de negócio. Aqui nós percebemos que é um gap uma lacuna muito grande entre a visão de um e a visão do outro. Há uma distorção. Pensando no RH como uma área e todas as outras, onde é mais fácil estar essa distorção? Mais fácil, onde é mais provável estar essa distorção? Na visão de todos ou na visão de um? E aí a gente já começa a pensar, o que eu preciso fazer então para mudar esse cenário? Vamos entender aí qual é o papel, de fato, do BP? Aí não dá para descolá-lo do RH. Entender esse contexto do RH é fundamental para entender o papel deste profissional, que vai ser aí, ou vai se tornar o grande parceiro do RH e do negócio. Então, Paulo Freire, eu trago ele aqui para nos ajudar a refletir o seguinte: é importante conceituar isso? Depende. Não existe um padrão, um modelo para se implantar uma estratégia de atuação de RH com base na atuação em business partner, como parceiro do negócio. Isso é uma perspectiva da própria organização, ela que vai definir qual é o modelo que atende. Um ponto é importante destacar. Quando este profissional ele não tem clareza deste modelo, a tendência é ser operacional. O chamado tirador de pedidos. É uma expressão muito da década de 90, mas que precisa ser considerada ainda hoje para a gente entender de fato qual é a missão de um business partner. E por isso aí, então, essa provocação por meio do Paulo Freire, que diz o seguinte: só na verdade, quem pensa certo, mesmo que às vezes pense errado, é quem pode ensinar a pensar certo. E uma das condições necessárias a pensar certo é não estar demasiado certos de nossas certezas. E isso implica em questionar-se sempre. E questionar sempre. Não no sentido da crítica pela crítica, mas para compreender efetivamente. Isso, de fato, é necessário, é importante? Qual a razão pela qual realmente eu devo ser remunerado nesta organização? Nosso questionamento é diário. Como eu estou gerando valor? Eu estou atuando com base no foco da minha organização? E aí tem uma questão muito importante. Hoje, e não só hoje, né? Isso sempre existiu, principalmente na nossa cultura. Como você está hoje? Nossa, correndo, super ocupado. Como estão os nossos líderes? Muito ocupados. Gente, o Peter Drucker, lá em 1959, ele dizia o seguinte: cuidado com o gerente ocupado. Vamos entender este alerta dele. Por que cuidado?
Porque você pode estar ocupado, mas não com aquilo que é relevante. Estar ocupado, muitas vezes, nos impede de pensar. E o pensar tem que fazer parte da atuação do PP. Pensar estrategicamente, pensar sistemicamente, pensar analiticamente. Percebem? E se eu já estou cristalizado em relação a conceitos rígidos, pré-estabelecidos, dificilmente eu vou questionar. E é preciso questionar para fazer um bom trabalho de BP. Mas o que é um business partner? Não dá para a gente falar do conceito simplesmente em uma frase. É entender o que está por trás deste termo, parceiro estratégico. Significa que, como parceiro, eu tenho que entender dessas dimensões. Primeiro olhar, eu tenho que conhecer, dominar as disciplinas de gestão de pessoas, de RH. Ok? O que isso significa? Olha, eu tenho que saber sobre os princípios de atração e seleção. Como fazer, como estabelecer um perfil, por exemplo, para uma vaga de forma adequada, mas até antes, questionar a liderança, por exemplo, quando demanda uma nova vaga na sua equipe. Será que ele precisa mesmo de uma vaga? Aumentar o quadro? E se precisa de fato, tem que ser um sênior, um especialista? Qual a diferença entre um júnior, um pleno e um sênior? Eu preciso compreender isso. Como eu defino se uma área precisa ou não de um profissional um nível mais sênior? Eu preciso entender isso. Gente, ainda hoje se percebe uma confusão entre coordenação, supervisão e gerência. Tem empresas cuja supervisão está acima da coordenação. Tem empresas que têm coordenador abaixo de coordenador. Ah, mas qual o problema disso? Não haveria nenhum problema se nós não tivéssemos uma CLT, uma consolidação das leis trabalhistas. Não haveria nenhum problema se nossas lideranças estivessem realmente maduras para ocupar o seu papel e atuam, de fato, no papel de gestão e liderança. Então, o correto é um supervisor, coordenador e gestão, se eu tenho todos esses níveis na minha organização. Por quê? A supervisão, ela está atrelada à tarefa. É validar, é garantir que aquilo que precisa ser feito está sendo executado. O olhar da execução operacional. Por isso que muitas vezes o supervisor, ele vem, de fato, ali da equipe. Alguém que domina muito bem tecnicamente, mas esse não pode ser o requisito. A gente já sabe disso. Porque às vezes buscamos um excelente técnico para ser um líder, matamos o técnico e matamos a equipe que passa a ter um péssimo líder. Mas ele tem que entender daqueles processos. A coordenação entende o processo início ao fim. O que é que precisa ser assegurado para entregar o produto final deste processo? Seja o serviço internamente para que outra área dê continuidade para levar o serviço até o cliente, seja o produto que essa empresa leva para o mercado. Então, ele coordena diferentes atividades para o atingimento da estratégia. O supervisor garante que a atividade seja executada no melhor tempo, com menos custo, com mais qualidade. Com eficiência, portanto, com eficácia. O gestor grande fechador disso. E ele faz aí agora uma atuação tática. Ele estabelece a estratégia, leva pontos importantes para a mesa de discussão do negócio e tomada de decisão e assegura que o seu time esteja alinhado a essa estratégia. Assegura os recursos, assegura que esta área seja relevante, olha para fora, ajuda a empresa a ampliar sua atuação, captar novos clientes. Não necessariamente a gente precisa ter a estrutura, tá? Cada vez mais estruturas enxutas. Contudo, se atuamos ainda numa realidade que tem esses níveis, a gente precisa diferenciar. Então, vejam aí
a importância de se dominar essas disciplinas do RH como um todo. Entender as premissas de desenvolvimento, como desenvolver as pessoas, não no âmbito de desenvolvimento de grandes soluções, programas institucionais, porque eu tenho uma área especialista para fazer isso. Mas, lá, na atuação diretamente com uma área, como eu apoio o líder a estabelecer premissas reais de performance e melhoria de performance. Isso é desenvolvimento. E, além disso, papel primeiro do Business Partner é desenvolver a liderança no seu papel de gestão de pessoas, fazendo esse líder olhar para a sua equipe e ser esse intermediador, levar e garantir a implementação das estratégias e as práticas de RH nas áreas, por meio de um papel de liderança focado em gestão de pessoas. Então, ele é guardião das práticas de RH, que estão voltadas para o negócio. Ele assegura que essas práticas, em contrapartida, estejam alinhadas ao negócio, porque o Business Partner faz o papel desse tático aí, para o RH. Ele vai, entende do negócio, mergulha no negócio, entende a estratégia e faz com que os profissionais de RH busquem soluções alinhadas a essa estratégia. Um RH de fato atuante com foco no negócio. Ele é parceiro também do RH. Não deixa de ser RH quando ele está diretamente na área. E esse é um outro ponto de alerta. Quem atua, quem vai atuar, quem quer atuar enquanto BP. Eu não posso perder o foco da minha origem, que é RH. Muitos BPs mergulham profundamente na área em que atua. Isso é ótimo, é premissa. Porém, isso não pode me cegar. Eu preciso ter a proximidade suficiente para dominar esse negócio e uma distância adequada para intervir nesta realidade, para questioná-la, para entender o todo. Por isso, pensar sistemicamente. Por isso, pensar estrategicamente. Isso vai dizer do meu posicionamento enquanto um BP. Conhecer com profundidade não só a área em que eu atuo, mas a engrenagem corporativa. Como que a minha área se relaciona com as demais áreas da empresa. E atuar nessas interfaces. Por exemplo, uma interface importante, operações e marketing. TI e marketing. Como acontece na interface? Uma visão de cliente-fornecedor interno. Quem garante que o fornecedor interno vai entregar aquilo que o cliente interno precisa e quem cuida do trajeto da demanda quando sai da área fornecedora até chegar na área cliente. Então, o BP ele tem que preencher essa lacuna, porque é aí que acontecem os grandes conflitos que a gente chama de conflitos de comunicação, problema de comunicação. Coloquem aí no chat se na sua empresa não tem problema de comunicação. Quem aqui, dos 30 participantes, está numa empresa que não tem problema de comunicação? Tá, mas qual é o problema? A gente sabe definir especificamente? Comunicação é muito abrangente. Onde? Então, um atributo específico no quesito comunicação empresarial é a gestão das interfaces. Isso muitas vezes vai para o limbo. Isso representa custo invisível, retrabalho, estresse, ocupação. Ocupar com aquilo que não é o foco. Que é, muitas vezes, cobrar a área a responsabilidade que é dela. Que é fazer o trabalho de outra área, e isso aí já é um complicador ainda maior. Porque cria disfunção. É a mesma questão, por exemplo, se você olha o seu pipeline de liderança, sua estrutura de liderança na sua organização. Você tem um diretor, tem um gerente e as equipes. O diretor, ó, a minha tem muito, alguém já falou aqui, problema de comunicação. O diretor, ele vem e executa o papel do gerente. Aí o gerente vai fazer o quê? Executar o papel de um membro da equipe. E a equipe faz o quê? Fica olhando o gerente e o diretor trabalhar para eles.
Então, esta perspectiva, ela é muito importante. É cada um conhecendo com clareza seu papel, responsabilidade, nível de autonomia e qual a contribuição dessa tríade para o resultado de uma organização. E como que eu vou ajudar isso a ficar mais compreensível em todos os níveis para a minha organização? Direcionamento de RH no papel de BP. Que é esse trânsito aí, né, estratégico entre pessoas, negócio e RH. Trânsito significa esse dinamismo. As questões mudam o tempo todo. Ok? As coisas mudam porque o ambiente é dinâmico. Então, o BP tem que ser um articulador. Não há flexibilidade, né, que a Silvia, se eu não me engano, comentou. Se eu mudo o meu olhar, eu mudo a forma de atuar, portanto, eu consigo adaptar aquilo que é importante. E aquilo que pode. Tem coisas que não serão. Tem coisas que não serão. Então, o que é ser articulador? Articular é o primeiro ponto, é aproximar diferentes pontos de vista para convergir no mesmo foco. Articular não é tramar. No senso comum, às vezes, a gente coloca isso como sinônimo. Articular, tramar. Não, articular, primeiro passo é essa convergência. Para aproximar diferentes stakeholders, diferentes expectativas, eu preciso conhecer. Senão eu faço inferência, senão eu acho que é assim, o BP não acha. Se achar, é porque não conhece. Então, eu digo, não sei, vou procurar saber. E aí mergulha e estuda. Estudar de fato. Tem que estudar muito, minha gente. Estudar olhando para dentro do seu contexto, estudar olhando para fora. Com profundidade. Eu não posso ser simplesmente um replicador de jargões. Eu não posso simplesmente buscar modismos e entender que isso agora é a grande sacada, é o ser estratégico. Quem pensa assim está fugindo dessa atuação. Ok? E aí vem a missão. A missão deste profissional é a entrega de valor. E o que é valor? Eu só entrego valor se eu conheço realmente a necessidade das pessoas. Tá? Necessidade de um indivíduo. Comer. Então, se é comer, arroz com feijão bem feito, atende a necessidade. Como que eu entrego valor? Eu entreguei um arroz com feijão bem feito e uma salada maravilhosa. Aí eu gerei valor. Você está gerando valor hoje para o negócio e para as pessoas? Não é achar, ai, que legal, isso vai ser muito bom, vou trazer essa estratégia para a minha organização. Mas é o que sua empresa precisa? É o que as pessoas precisam e dão conta de fazer? Eu escutei as pessoas. Então, a experiência do cliente. O que é fornecer essa experience ou a experiência do cliente? É, de fato, entender quem é esse cliente. Mapear esse cliente. Conhecer suas ansiedades. Vamos trazer para o RH. A gente conhece nosso público interno? Quem são os nossos líderes? E a gente começa pelo conhecimento mais amplo mesmo, né? Quantos são, idade, gênero, formação, de onde vieram, outros mercados. Aprofundando um pouco mais. Aí a questão civil, casado, não é casado, tem filhos, não tem filhos. Aprofundando um pouco mais essa esfera. Valores dessas pessoas. A gente faz ali muitas vezes o assessment de entrada, e o que a gente faz com isso depois? Dou continuidade a esse trabalho de autoconhecimento para possibilitar um desenvolvimento e um comprometimento que vai gerar engajamento? Aprofundando um pouco mais o conhecimento das lideranças, suas preferências, estilos de gestão,
seus valores de fato e como eles encontram correspondência aos valores do papel de um líder. Se o líder não tem clareza dos seus valores, ele não vai saber atuar na gestão de pessoas, principalmente. E sabe o que acontece muitas vezes em relação a isso? Nós temos aqueles líderes que vão gerenciar o seu próprio espaço. O que isso significa? Eles atuam para proteger a sua posição e não em prol do negócio. Então, são líderes mais resistentes, são aqueles que mais provocam, são aqueles que questionam o papel e a validade do RH, são aqueles que vão pressionar o BP, porque eles estão gerenciando a sua cadeira, e não os processos em prol dos resultados da organização. E não tem como valor liderar pessoas para gerar os resultados que uma organização precisa. Então, a missão deste profissional é gerar valor para as pessoas e para o negócio. Para isso, voltem os 2 passos anteriores e olhem para o passo seguinte, que é o conhecimento. O que eu preciso conhecer? Conhecer e dominar, apropriar. Qual é o meu papel, o meu escopo de atuação? Quem já está atuando tem que perguntar dentro da sua organização, o que vocês esperam de um BP aqui? O que é o BP aqui dentro dessa empresa? O que o RH espera quando ele traz esse modelo de atuação? Eu tenho que partir primeiro de quem eu sou, quem sou eu, o que eu faço, para que eu existo, para compatibilizar, então, as necessidades, demandas e estratégias dos negócios. Eu tenho que conhecer e dominar o meu negócio. E aí vem outra questão que é importante a gente separar o joio do trigo. Ser estratégico, atuar como parceiro do negócio, não significa que o tempo todo nós participaremos de todas as instâncias de negociação. Muitas vezes eu não estarei à mesa de negociação, mas eu vou ser mencionado, vou ser chamado e vou influenciar. Ok? Ser estratégia não significa que estamos no mesmo patamar de um CEO, dos principais executivos, que definem o futuro da empresa, mas é fazer com que as estratégias aconteçam, sejam executadas. E elas atinjam a todos na organização. Não adianta o líder ter conhecimento da estratégia, mas a equipe não. Fator de desengajamento. E aí, o que ele vai pedir para o RH? Uma palestra motivacional? Vai resolver? Não. Porque o problema é de compreensão. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, para que eu faço isso. E aí, eu preciso também dominar contexto de mudança, olhar para fora, perceber os sinais da mudança. Ah, mas eu estou numa empresa muito conservadora. Mas o mercado não está assim. Se você olha o mercado a partir da concepção da sua organização, você perde a perspectiva de um pensar estratégico e de atuar estrategicamente. Para liderar as mudanças, a gente tem que olhar para dentro e para fora, e muito mais para fora. Na minha empresa não é realidade um RH estratégico. Mas eu não preciso ter esta função definida e dita pelo presidente, por exemplo. Mais do que um nome, a posição é a partir do profissional. É como a gente se coloca. Se eu me coloco como um tirador de pedido, como um animador de festas, como um host, só pensa em eventos. É esse olhar que a gente precisa ter clareza. Mas não tem que cuidar do clima, o RH cuida do clima, o BP também, guardião da cultura e do clima. Mas ser guardião da cultura e do clima não se traduz em eventos comemorativos. O que eu faço para o Dia dos Pais? O que eu faço para o Dia da Mulher? O que eu faço para o Dia das Mães? Antes, pergunte:
Eu conheço as necessidades das mães, das mulheres da minha organização? Seus desejos, seus sonhos, suas preferências, seus valores. Um tempo atrás, eu estava numa consultoria em uma organização, coincidentemente no Dia da Mulher. Cheguei, estava uma linda festa. Tinham vários eventos, mini-eventos distribuídos ao longo das áreas comuns, um setor que estava com maquiagem, outro com várias coisas e alguns brindes. E aguardando na recepção, eu ouço uma profissional saindo dizendo o seguinte: eu preferia ganhar uma cesta básica, porque lá em casa os meus filhos estão sem comida. Do que adiantou, então, para esta mulher, todo aquele evento? Eu entreguei valor neste dia? Eu entreguei valor para a pessoa e para a organização? Comemoração de aniversário. Meu líder não conversa comigo. Meu líder mal me cumprimenta. E vamos para uma festa de comemoração dos aniversariantes do mês. São com essas pessoas que eu quero confraternizar de fato. Então, onde eu estou agregando valor? E para atuar de maneira estratégica, o autoconhecimento ele é imprescindível. Porque quanto mais eu me conheço, mais me certifico de onde eu sou forte, meus pontos fortes. Isso me traz autoconfiança. A autoconfiança é que nos faz ser estratégicos, porque aí eu posso questionar. Se eu não sei quem sou, não conheço meus pontos fortes, é aquela questão do gestor, que muitas vezes vai gerenciar o seu espaço, a sua cadeira. Então, eu vou ter receio de questionar aquele líder, porque ele pode ir lá e contar para o meu chefe, eu posso perder o meu emprego. Essa é a visão de quem gerencia o próprio espaço. A referência do seu posicionamento é o quanto a sua atuação põe em risco o seu cargo. O líder está em risco o tempo inteiro. Veja um técnico aí de futebol. Se o time não vai bem, é o primeiro que sai, não é? Então, sai sempre em risco. Um profissional estratégico também está sempre em risco. E aí? Você está disposta a correr esse risco? Quanto? Tem um limite, obviamente, né? Nós temos contas a pagar, com toda certeza. Mas se esse for meu único direcionador, isso pode me impedir de fazer um trabalho efetivamente estratégico, trazer um diferencial, ser reconhecida por isso. Ser reconhecido, se tornar um profissional de referência nessa atuação. Então, entenderam aí essa concepção do conceito do que é ser um BP? Este é um olhar que a gente precisa ter sempre. Onde eu estou gerando valor. Vamos fazer só uma paradinha? 5 minutinhos? Para as pessoas beberem uma aguinha, esticarem as pernas e também, olha, acomodar o que vocês viram até aqui. Tem que dar uma respirada até para virem as dúvidas, hein? Dúvidas e até mesmo os questionamentos. Não concordo com nada do que você está dizendo aí. Beleza, vamos, então, trazer essas diferentes percepções, não é? Então, 5 minutinhos só para esticar as pernas, pega uma água e a gente volta. No meu aqui, são 10h45. Então, 5 minutinhos, a gente volta 10h50, ok? Certinho? Ok, obrigada, então. Olha, espero vocês de volta, hein? 10h50. Diz o que se prega e o que se faz. E o que se faz. Então, olha aí o pilar estratégico. Ele é o maior foco de atuação do BP. Contudo, o BP ele não tem que assegurar a implementação das práticas de RH nas áreas, então ele aqui assume o papel de um líder das operações de RH, porque ele responde lá na área pela atração, pelo desenvolvimento,
Não que ele vá fazer esses processos, ok? Mas ele percebe, por exemplo, por que garra tanto nesta área a questão de preenchimento das vagas. O nosso lead time aqui, 10 dias. Nesta área, 45 dias. Por que isso acontece? Então, esta análise estratégica o VP precisa fazer e traduzir lá para a área de atração. Levar a atração junto. Ele é líder nesse sentido, de assegurar que o processo aconteça como ele precisa acontecer para assegurar celeridade e assertividade. O processo não é justificativa para dizer não. O processo é referência para a eficiência. Para fazer bem feito tem que ter método. E com um método estabelecido, a gente ganha agilidade. Por isso que o ágil se traduz em metodologias. Mas, se eu não mudo o mindset, a metodologia é uma ferramenta comum. Se eu não mudo o mindset, o martelo vai ser sempre martelo, e tudo que eu olhar vai ser prego. Ou eu vou forçar a virar prego para eu usar o martelo. Então, veja, metodologia, ferramentas, instrumentos são meio. Mais importante, crítico e complexo é, de fato, eu ter respostas imediatas, profundas e seguras sobre o que eu faço, para que eu faço, porque aí eu chego ao como. Como é um meio, é uma prática, é um instrumento, é uma ferramenta. Mas se eu não sei o que, não entendo para quê, o meu como vai ser simplesmente cópia, réplica. Ou levanto demandas vazias, que não vão se traduzir em resultados. Percebe? Então, quando eu estou olhando para esse eixo aqui, olha, líder dos processos, eu estou na operação, sim, mas é uma operação estratégica. E estou assegurando a eficiência das entregas do RH, para que efetivamente eu tenha condições de atuar na parceria estratégica. Porque se eu foco ali, estou só corrigindo erros e erros e erros, sobra pouco tempo para a estratégia. Porque o famoso apagar incêndio, ele prevalece. A questão do ocupado. Ok? Como que eu saio dessa perspectiva? Eu preciso ampliar para a estratégia. Ser o parceiro para dar respostas às emergências. E antecipá-las. Então, eu tenho que olhar para as pessoas, as necessidades, entender o que está impactando na gestão de talentos, para apoiar na retenção natural. Eu não retenho a pessoa na hora que ela está saindo, pediu para sair, eu vou. Nossa, eu não podia ter perdido essa pessoa. Se eu não posso perdê-la, o que eu fiz então? Não existe retenção. Existe o quê? Acompanhamento, gestão, existe liderança. Se eu foco na retenção, eu estou sendo superficial. O que retém as pessoas? Tudo isso anteriormente. Então, retenção não existe. Por isso, não é um desafio. Desafio é você manter um ambiente em que as pessoas queiram ficar. Por que as pessoas não querem ficar na sua organização? Então, a pergunta tem que ser diferente. Não é o que eu faço para reter as pessoas, é o que eu preciso fazer para que as pessoas queiram permanecer na minha organização. É o que, tá vendo? O que, gente, demanda raciocínio analítico e lógico. Para fazer perguntas, eu preciso conhecer. Sem conhecimento, a gente fica tão perdido que nem pergunta sabe. Percebe? Então, quais seriam as respostas emergentes? Olha, como que eu vou me reposicionar, por exemplo, diante de uma crise? Como que eu vou me posicionar diante de um fator externo que impacta as relações comerciais do meu negócio? Não apagar incêndio de questões que eu poderia ter antecipado tendo processos bem definidos, ok? Quando eu estou num incêndio, olhe para o processo. Você tem processos eficientes? Eles são comunicados e as pessoas sabem o que precisam fazer e para que elas têm que seguir esse processo. Se ela não entende o para que, ela não vai se comprometer com isso. Então, ela vai burlar isso. E, às vezes, dentro do próprio RH, não é? Tem algumas perguntas aqui.
Você fez formação em coaching? Como você aprendeu a perguntar? Fora a prática, teve alguma formação diferente? Aprendi a perguntar a partir de contatos com a liderança. Esta foi a prática do aprendizado. Eu fiz uma formação em coaching bem mais à frente, mas no momento em que o coaching ainda não era tão conhecido no Brasil. Foi uma formação quando ele estava começando a chegar aqui. Me deu muito mais embasamento para, nesta formação, baseado aí nas premissas de um coach integral e ontológico, ou seja, na dimensão do ser humano integral e na perspectiva desse ser humano dentro de um espaço social, organizacional, familiar. Mas as perguntas foram em função da atuação. A partir das perguntas que as lideranças me faziam, ou que o meu próprio líder me fazia, eu parava para pensar. Por que ele está me perguntando isso? Onde eu falhei? Por que eu não pensei isso antes? E fui me acostumando a fazer perguntas para mim mesma. E o que mais ajudou? Comecei a minha carreira dentro da área de desenvolvimento. Para fazer uma boa solução, tinha que ter um bom briefing, fazer um diagnóstico bem feito. Então, a gente tem que aprender a fazer um diagnóstico, e aí você aprende a fazer perguntas, que são perguntas que te tragam respostas válidas. Não do tipo, você precisa de água para viver? Sim, preciso, né? Não é uma resposta válida. Então, tem que ter clareza do que eu quero com aquela ação para estabelecer as perguntas certas. Então, para fazer boas perguntas, eu preciso estabelecer conexões. Então, a questão da retenção, por exemplo. A gente sabe que a retenção, ela tem uma série de fatores que estão implicados nela. Quais são esses fatores? E isso está atrelado a quê? Sofre impacto de onde? Então, quando eu consigo estabelecer essas correlações, eu começo a estabelecer boas perguntas. E é um exercício constante, diário. E ler, estudar, ajuda a fazer boas perguntas. Boas leituras, estudar, ter o tempo de estudo é fundamental para isso. Para manter na organização, tem que haver motivo ou se apaixonar sempre pela organização. E depende muito dos líderes, é isso. Né? O líder é esse comunicador que estabelece o vínculo, faz com que as pessoas se identifiquem com esse espaço, porque ele consegue traduzir o propósito por trás dos objetivos e das metas e das mudanças. E junto a isso, também a assertividade na atração. Eu não posso selecionar alguém que eu desejo, eu preciso selecionar alguém que eu preciso. Então, aí, sua organização está trabalhando com desejo ou com necessidade? Desejo, gente, é expectativa. Se eu começo a lidar com a expectativa, eu vou me frustrar e não vou entregar valor, porque eu vou frustrar as pessoas. Eu preciso conciliar, compatibilizar as expectativas aos objetivos do negócio, né? Retenção nem sempre é o melhor, pois todos queremos crescer, nem sempre se cresce na mesma organização, mas é a escolha do indivíduo. É a escolha. Vai chegar um momento em que, de fato, eu não quero mais estar aqui, mas foi minha escolha. Como também a minha escolha permanecer aqui. E o que é crescer? Depende, cada um tem um conceito de crescimento, de sucesso. Crescer, muitas vezes, para a maioria das pessoas, é alçar níveis hierárquicos. Tem pessoas, a minoria, que crescer é ampliar sua bagagem de experiência, conhecimento, aprendizado e expertise. Se ela está na mesma organização, mas está ampliando essa bagagem, está crescendo. Então, o fator não é o tempo, é o que eu estou agregando. Invertam, mudança de mindset é isso, é inverter a forma que eu penso hoje. Lembra lá do Paulo Freire? Só quem se questiona pode pensar certo, mesmo que muitas vezes ache conclusões erradas. Invertam o mindset. Prefiro atração, atrair sempre os liderados a se identificar com o propósito da organização. É o que a gente chama hoje de fit cultural. E no passado a gente chamava de vestir a camisa. Então, essa é a perspectiva. Cuidar do jardim é que atrai borboletas. E não focar nas borboletas. Entendem a metáfora? Cuidar do jardim é que atrai as borboletas. E não o foco nas borboletas.
Não é ficar chamando a borboleta. Vem para cá, borboleta. Às vezes ela vem, olha e vai embora. Você está cuidando do jardim, do seu jardim, do jardim onde você atua, ok? Para definir o que de fato é emergência e o que é urgência. Aí entra fator prioridade, tá? Olha que interessante. Já ouvi que cada pessoa tem um tempo para ficar na organização. Uma pessoa me disse que o prazo dela são 4 anos. Penso que por mais que a empresa tenha motivações para o colaborador ficar, se entrar pensando assim, depois de um tempo vai buscar outras oportunidades no mercado. É isso. A pessoa definiu para ela um prazo. E às vezes em 4 anos ela não fez nenhuma entrega. Nenhuma entrega relevante. Cumpriu atividades. Qual é o seu tempo de validade? Não sei, a gente tem tempo de validade? Eu não coloco tempo de validade para mim, nas minhas atuações. Coloco projetos, causas. Enquanto eu estiver me identificando com o projeto e com a causa, eu estou ali, de corpo e alma. Se eu já não começo mais a identificar com a causa, com os valores, estão incompatíveis, o projeto já não atrai, o prazo de validade já findou. Só que aí também entra um ponto importante, a maturidade, de entender que às vezes não vai ser no meu tempo, mas o tempo que é possível, ok? Então, qual é a maturidade que eu tenho para fazer esse tipo de definição? Então, o foco é esse. Como eu vou estabelecer um ambiente propício para que os talentos atuem? Que tipo de ambiente é esse? Principalmente um ambiente pautado pela confiança entre as pessoas. Confiança das pessoas nelas mesmas. Eu tenho que atrair pessoas com um nível de autoconhecimento, autoestima, maturidade adequados. Nível de confiança nela para que ela tenha confiança nos outros. Se eu não confio em mim, eu não confio no outro. A confiança é a premissa de ser confiável. E para eu ter autoconfiança, eu preciso antes ter autoconhecimento. E aí, se eu confio em mim, confio nas pessoas, eu confio na organização. Então, o líder, ele faz o caminho inverso. O RH faz o caminho do indivíduo para as equipes, para a organização. O líder faz da organização para as equipes, para chegar no indivíduo. O que isso quer dizer? O líder, ele precisa ser coerente com as estratégias, os valores daquela organização e assegurar que suas práticas representem isso, orientando o seu time baseado nisso. Então, para o grupo. As pessoas que têm essa clareza, percebem este foco, têm um trabalho muito mais pautado pela colaboração. É aí que acontece a colaboração, o trabalho efetivamente de um time. Se eu tenho um bom time, então o indivíduo, ele vai pactuar com isso. Se ele não se identifica com isso, o ambiente o espelhe. Por isso que a organização ela é comparada ao ser humano, por quê? Organização, organismos. Organismos são vivos, uma organização é viva. Da mesma forma que o nosso corpo também tende a expelir algo que ele não reconhece. Então, vai destoar, ok? Então, fator confiança. E a confiança é um processo de coerência, é um processo de transparência, é um processo de clareza, de muita clareza. E nesse aspecto, o BP ele é o mediador das relações, entende? Ele representa e traduz as necessidades de um time para que a estratégia leve em consideração isso. Não faço a estratégia depois eu penso nas pessoas. São pensamentos concomitantes. Porque eu só vou executar a estratégia por meio das pessoas. E como que as lideranças interpretam isso? Depende da forma como eu levo, o RH. Olha, quem conhece aí as disciplinas do Dave Urich vai ver que aqui, no passado, era o quê? Defensor dos funcionários. Só que essa palavra defensor, qual era a percepção, significado que as pessoas atribuíam a ela? Protecionismo, paternalismo, ser conivente com baixo desempenho, com a vadiagem corporativa. Não é isso. Defensor dos funcionários significa que eu asseguro a integridade das pessoas dentro da organização. O que é integridade? É inteiro. Então, eu asseguro o contrato inteiro. O que foi pactuado? Essa pessoa foi contratada para fazer isso, em contrapartida a isso. Eu asseguro integridade física. Aqui está, né?
Eu asseguro a integridade física. Qual é? Ambiente que não adoeça as pessoas. Eu asseguro qualidade de vida no trabalho. Eu asseguro um ambiente ergonomicamente saudável. Então, nesse home office, por exemplo, sua organização se preocupou com o mobiliário da casa dos profissionais estavam adequados para eles ficarem o dia inteiro à frente do computador, à mesa? Isso é ser defensor dos funcionários. Ah, mas eu não vou mobiliar a casa da pessoa. Não, não é mobiliar a casa. Mas ele não vai trabalhar de casa, eu tenho que assegurar. Está trabalhando. Então, tem um ambiente adequado aqui? E aí? Segundo aspecto, a integridade psíquica, a pessoa está inteira, então ela tem que sair inteira daqui. Emocionalmente falando, psiquicamente falando, espiritualmente falando. A gente está entrando aí numa competência de evolução, que se chama inteligência espiritual, que não tem a ver com religiosidade, mas com a transcendência, que é a causa. A sua organização, ela atua em consonância com o ambiente, respeitando o ambiente, pensando nas próximas gerações. O que é sustentabilidade na sua organização? Ela assegura que as pessoas do entorno também estejam seguras. Olha quantos desastres nós testemunhamos nos últimos anos. Isso é a transcendência. Não é fazer em prol do resultado somente. É como eu estou fazendo esse resultado, importa. Então, ser mediador das relações é nesse sentido. A relação estabelecida com os profissionais desta organização é baseada na ética e não é meio ética. Ética é ética e pronto. Não se discute. Isso é inegociável. É inegociável. Estou, de fato, mediando essas relações, conciliando os interesses da empresa e também das pessoas. Mediar relações, cuidado, tem que separar desejo de necessidade. Investiguem se as demandas das pessoas são desejo ou são necessidades, ok? E aí, enquanto BP, a gente atua o tempo todo, um dia só, a gente passa pelas 4 funções aí de atuação. A gente tem que atender uma emergência, a gente tem que estar ali atuando com as práticas de RH, estabelecendo contato com as equipes mediante as relações líder-liderado, mantendo sempre o olhar no negócio. Como eu posso ajudar esta organização por meio das pessoas? Este é o foco do PP, ligar as duas pontas, negócios e pessoas. Fazer esta roda girar, essa roda de negócio girar, é estabelecer uma boa gestão de pessoas, uma boa gestão, que tem a ver com isso. Clima, coerência, integridade, onde isso se tangibiliza na liderança. Tem empresas que têm boas estratégias, mas não têm líderes para executar as estratégias. Então, ela se perde. Eu quero inovar. A empresa que está inovando, olha para as startups, mas a cultura está ali batendo no dia a dia. E isso não fica claro para as pessoas, que eu estou inovando talvez uma parte do meu negócio, mas tem outra que vai manter-se ali conservadora. Aí, quando isso não está bem estabelecido, as duas coisas brigam. E isso é uma perda para o negócio e para as pessoas, tá? Como que eu posso, enquanto BP, se eu não sou BP ainda, é referência também para o próprio RH, estabelecer um plano de fato em atendimento, em apoio às áreas para que elas possam efetivamente alcançar os resultados que o negócio demanda. Então, são 6 passos aí que a gente precisa estar atento. Se eu sou consultor, eu vou usar também os 6 passos, ok? Para fazer uma proposta, uma solução. Eu sou um profissional de atração, vou seguir os 6 passos de desenvolvimento e assim sucessivamente. Primeiro deles é conhecer a estratégia da minha empresa. Onde eu leio isso? Às vezes a empresa tem um plano formalizado, disseminado, às vezes não. Então eu tenho que ler por meio do fluxo do negócio. Para onde vai o investimento da organização? Para onde o líder coloca o seu foco, seu peso, sua cobrança? A tomada de decisão é mais rápida aonde? Esse é o fluxo do negócio. É como se fosse uma via. Se você está vindo para cá e todo mundo está indo para lá, opa,
Tem alguma coisa. Ou você conseguiu ver o futuro e sabe que eles que estão no caminho errado, ou essas pessoas já viram o óbvio e você ainda não. Então, perceba o fluxo do negócio. Tá? Lá no Vale do Silício, as empresas inovadoras têm o jargão, né? É o fluxo do dinheiro. Para onde está indo o dinheiro? Onde os maiores investidores estão apostando agora? Ali é que está o foco da atenção neste momento. Isso vale também para a nossa carreira. Isso vale para o negócio, isso vale para tudo. Então, identifique, leia, esteja atento. Para ter percepção, eu preciso também exercer a presença. Aí está inteiro. Inteiro em todos os momentos. Se eu estou agora, por exemplo, aqui, eu preciso estar inteira aqui. Senão, eu não consigo fazer a leitura, por exemplo, dos participantes, e ir adequando, ajustando o ritmo, o aprofundamento, palavras mais técnicas, menos técnicas. Se eu estou fazendo uma entrevista com um candidato, se eu não estou plenamente ali, eu perco as expressões que acompanham as falas. E isso é um fator determinante de percepção do comportamento. E assim sucessivamente. Eu estou numa reunião, tem vários gestores na minha empresa, eu levo o computador e fico trabalhando, eu estou perdendo a oportunidade de entender a minha organização a partir da fala dos gestores da minha empresa. Mas eu faço várias coisas ao mesmo tempo, você faz picadas coisas ao mesmo tempo, nenhuma inteira. Isso não gera valor. Por isso é prioridade. Estabeleça a prioridade, senão você vai ficar só ocupado. A visão de mercado. O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no contexto de atuação da sua empresa, nas outras empresas? Se atentem, leiam notícias, leiam boas fontes, tem que ampliar o repertório cultural. Okay? Quantos livros vocês leram no ano passado? Quantos destes eram técnicos da sua área de atuação e quantos eram de outra área? Ampliar o repertório, eu preciso migrar para outras fontes também. Leitura econômica, política, geopolítica, social, pesquisas, tecnologia, visão de mercado. Olhar para o RH da mesma perspectiva. O que está acontecendo no RH da minha organização? Esses indicadores, a gente só está preenchendo planilhas ou Power BI, ou a gente faz análise. Ter indicador e não ter análise é o mesmo que nada. Então, tenham poucos e bons indicadores. Mas antes, o que você quer medir? O que vai fazer diferença na tomada de decisão? Para eu definir o que eu quero medir, eu tenho que saber o que vai impactar na decisão das lideranças, na decisão do RH, da empresa. Então, o que eu faço com os indicadores que eu tenho hoje? Nós temos dentro das empresas, dentro das áreas de RH, muitos dados, só que eles não subsidiam a tomada de decisão, porque eles não são transformados em conhecimento, só vem com análise. Então, eu pego lá o índice de turnover. O que vai me dizer se está baixo ou alto é a análise que eu faço, comparando com outros indicadores e comparando com o objetivo do negócio, ok? E o BP precisa ajudar o RH a definir os bons indicadores. Ele vai ampliar essa perspectiva estratégica. Então, dominando esses 3 fatores, isso me ajuda a ter mais visão específica agora de qual é a prioridade da liderança em relação ao negócio, em relação ao mercado, em relação ao seu time. Então, aí são 3 prioridades que ele vai elencar em prioridade. Do negócio, do mercado e da equipe. Olha, por isso que o BP tem que estar em consonância também com essa perspectiva. E aí, entendendo as prioridades e maturidade da equipe em relação à sua atuação, contribuição, em relação ao papel da área no contexto do negócio, em relação às estratégias do negócio. 3 pilares, 3 focos ajudam a entender o todo. E, por fim, então, os diagnósticos, né? Perceber a área, como que essa área está alcançando o resultado, mas a equipe
está exaurida, as pessoas estão adoecendo, o clima não está bom, as pessoas estão sobrecarregadas, tensas, ansiosas, com medo, inseguras. Um diagnóstico, não é uma pesquisa de clima, é um diagnóstico. Então, isso aqui nos remete até a definir os indicadores de BP, né? Os indicadores de atuação de BP. Se ele pega ali a estratégia de negócio, visão de mercado, o indicador do negócio da área que ele atua é um indicador também do BP. Então, o primeiro impacto do BP tem que ser os resultados da área. Então, por isso que o indicador primeiro vai ser um indicador do negócio dentro da área. Um indicador de pessoas, que tem a ver com o clima, pode ser satisfação, pesquisa de clima. Indicador que o BP, ele impacta diretamente. E juntando 4 com 5, o terceiro indicador ali do BP vai ser o quê? Qualidade da gestão, melhoria da gestão. E esse é um indicador mais complexo de se medir, porque ele vai depender de várias outras ações. Por exemplo, resultado da avaliação do desempenho, própria questão do clima, turnover, absenteísmo, nível de progressão das pessoas daquela área, no tempo em que essa área existe e a liderança está ali. Quando eu melhoro esses indicadores, significa que eu estou trabalhando adequadamente na liderança. O nível de maturidade da equipe. Também a gente consegue perceber pelo nível e a curva de amadurecimento. Em que estágio essa equipe está quando o BP começou a atuar naquela área. Ele faz o plano de ação. Aí lembra que eu falei que o BP tem que ter um processo? Olha o processo começando a se desenhar. Então, eu preciso saber o que eu vou fazer ali, né? Então, como? Eu preciso partir dessa visão da área, dentro desta lógica. Porque eu estabeleço um plano de ação dentro daquela área. E aí eu atuo com mais foco, eu consigo apresentar os resultados, tangibilizar. Porque sem processo, a sensação do BP vai ser, eu trabalho muito, mas na hora que eu sou questionada pelo líder, por um diretor, não sei dizer onde eu agreguei valor, porque falta o processo. Está fazendo sentido isso para vocês, pessoas? Me digam se está fazendo sentido para vocês. Estão conseguindo aí, então, entender e acompanhar este processo, tá? Para que isso? Para que nós, profissionais de RH, a gente possa rever os nossos conceitos, ok? Para apoiar esse fator competitividade. E grande temática do momento é segurança psicológica. A segurança psicológica, a gente, sempre foi uma temática. Por quê? Quando eu olho para o clima, eu estou olhando para isso. O clima é o reflexo desses fatores que impactam na segurança psicológica. E sabe qual que é o primeiro fator? Contribuição e clareza do papel. Porque isso gera referência reduz insegurança. As pessoas, sabe, tem empresas que a pessoa não conhece a descrição do próprio cargo, isso não é segredo, não é sigilo, ela tem que conhecer, para saber qual é o papel esperado dela, nível de responsabilidade, nível de autonomia. Eu preciso permitir o erro, segundo fator de segurança psicológica. O ambiente, ele pune os erros. Aí as pessoas tendem a fazer o quê? Esconder os erros, ou não arriscam. Se elas não arriscam, é uma empresa que não inova. E aí, como a liderança, ela é estimulada em relação ao erro, ok? Terceiro ponto, feedback. O feedback estruturado, ele traz segurança para o indivíduo, porque ele tem também aqui clareza se o que ele faz corresponde às expectativas que foram ditas lá na contribuição. Ele entender o que ele está fazendo bem e continuar, perseguir melhorias. E onde ele não está indo bem, e com apoio da liderança, ele pode melhorar esse resultado. Feedback, terceiro fator de segurança psicológica. Uma das ferramentas mais antigas de gestão e ainda muito mal utilizadas. Porque o líder entende o seguinte, feedback, você está indo bem, viu? Estou gostando do seu trabalho, Renan. Mas ele não diz por que eu estou gostando do trabalho do Renan. E evita as conversas difíceis. Eu preciso dizer para o Renan que ele tem que ter mais comprometimento, por exemplo, com o time interno, com seus pares, com as interfaces, mas ele está indo tão bem lá na área, tenho medo de desmotivá-lo. Não, a verdade dita com intencionalidade positiva é um fator também motivacional e de crescimento. O segundo aspecto é
o quanto que a organização lida com os erros, permitir o erro, terceiro feedback. E o quarto elemento, como as metas são estabelecidas, gerenciadas, acompanhadas, avaliadas e cobradas. Se eu estabeleço uma meta impossível, eu desmotivo as pessoas. Se ela é muito fácil, eu perco o comprometimento das pessoas. Ela tem que ser desafiadora o bastante para a gente se questionar se de fato eu consigo alcançar. Esse é o equilíbrio. É igual o do brigadeiro. Que ponto é o brigadeiro? Ah, tem que dar um ponto ali. Então, qual o ponto de uma meta bem estruturada? Ela tem que deixar o ponto de dúvida. Puxa vida, será que a gente vai alcançar? É o que o OKR chama de moonshot, chute na lua. Eu tenho a meta contratada, que é aquilo que a gente sabe que eu vou alcançar 100%, e o moonshot, que eu defino que eu quero essa meta, mas eu estou satisfeito se eu alcançar 70%, 80%, certo? Então, esses 4 eixos é que dão segurança psicológica. E a gente avalia isso no clima, não é? Olha, a gente pergunta lá sobre sua aderência na sua função, se você foi preparado, se você conhece as metas do seu trabalho, se o seu líder comunica adequadamente as estratégias da empresa. Então, segurança psicológica sempre esteve no nosso âmbito. Isso veio com essa denominação mais pela pandemia. Aí são fatores emocionais. Na falta de estrutura diante de uma crise, eu exponho as fragilidades, e aí eu não sei administrá-las. Serve para as empresas, serve para as pessoas, tá? Então, é isso. Eu preciso rever o meu mindset para, então, transformar, que é mais do que mudar. Transformação passa por uma revisão de valores, que eu posso chegar ao final desta revisão, coerente, reflexiva, honesta, profunda, e dizer, não, são esses valores mesmo. Então, aí eu estou consciente, trouxe à luz, eu vou agir com consciência, portanto, eu ajo com coerência. E apoiar a organização também, a rever o seu mindset. Aí se traduz nas lideranças, porque a organização, por si só, um CNPJ, não pode nem ser mais que são paredes, né? Porque muitas abandonaram sedes agora, em qualquer lugar. Hardware office, o escritório aberto em qualquer lugar. Então, é a pessoa. Quem vai traduzir isso? É a liderança. Transformar esses líderes aí, revendo seus valores, seu estilo de gestão, uns fatores, né, psicológicos nesse sentido, e também tecnologicamente. Usar os recursos, a tecnologia está aí, veio para ficar. Daqui a pouco a inteligência artificial interfere na nossa forma de trabalhar, contratar e estar atento às mudanças do mundo, ok? Pessoas, vou parar de agora de exibir para a gente ir para as perguntas finais e ir finalizando. Então, como foi aí? Quais foram as indagações? O que está surgindo nessas cabeças? Contem para a gente. Compartilhem seus insights de hoje. Aprendizados? Foi possível? Estão levando algum aprendizado daqui, dessa manhã? Nairi pergunta aí como agir quando o líder não permite a aproximação do RH? Aproximando do líder. A ação é sempre essa. Não esperar do outro, não é? Aqui em Minas, Nairi, não sei se você é de Minas, né? Mas quem é? Silvia é de Minas. A gente fala assim, olha, mudança começa em mim. Então, é nunca colocar a expectativa no outro. Sou eu que dou o primeiro passo. Então, na verdade, quem não está se aproximando sou eu, o RH. Eu tenho que ir lá. Porque, teoricamente, literalmente falando, o RH tem permissão para entrar em qualquer área. Nunca vi nenhuma empresa, nenhuma porta escrito assim, proibida a entrada da área de recursos humanos. Então, a gente já tem essa autorização implicitamente. Então, é aproximar. Aproxime, vai lá. Não vai lá apontando, vai lá perguntando, aproximando, querendo conhecer. Essa é a aproximação. Tem que ser genuína. E aí depois leve uma contribuição. E ouça, mais do que ouvir, escute verdadeiramente as lideranças. Eles estão dizendo alguma coisa, tem líderes pedindo socorro. Então, ouça, esteja atento. Não faça sozinho, sozinha. Faça com as pessoas. Qualquer tipo de iniciativa. Pergunte o que elas percebem, o que elas acham, como elas gostariam de receber, por exemplo, um desenvolvimento.
Será que as pessoas querem receber hoje um treinamento de 8 horas dentro da minha empresa? É isso que elas precisam? Então, eu tenho que aproximar, tá? A minha empresa está crescendo, dobrando de tamanho, na verdade. Só tem líderes júnior. O que você recomenda? Desenvolver? Acho ótimo. Mas estou considerando contratar pelo menos um sênior, um gerente de consultoria de TI, para ser o braço do CEO, além do RH. Mas o braço técnico, olha, ele depende, Júnior, em relação a quê? Em relação à maturidade deste papel de liderança? Em relação à capacidade de tomada de decisão? O que você está dizendo que eles são júnior? Tá? Então, conheço as dificuldades desse líder. Então, conhecendo as necessidades e conciliando, compatibilizando com as expectativas de entrega de cada um deles, estabelecer um plano de desenvolvimento individual, focado na performance. A maturação, ela vem no exercício, é na prática. Então, não adianta eu esperar uma pessoa amadurecer para que ela cumpra o papel dela. Então, se ele está nesse papel, eu vou ajudá-lo agora a cumprir esse papel. Contratar um sênior vai trazer o que de diferente para a sua organização? É na nomenclatura somente? Tá? E a questão de ser de TI para ser o braço direito. Eu foco na tecnologia para ficar apoiando o CEO? Qual é o propósito disso? O que eu espero que este sênior consultor de TI apoie esse CEO em quê? Além do RH. Beleza, o RH já está aí, mas antes são as perguntas, tá vendo o quê? Definam o quê para depois pensar no como. O que você quer dessas lideranças? O que eles precisam apresentar de resultados? O que eles não estão apresentando hoje? O que eles precisam fazer diferente? Para quê? Entregar o quê? Em quanto tempo? Para gerar qual valor para a organização? Então, tendo o que e tendo para, eu vou buscar o como. Aí pode ser que talvez seja de fato contratar um sênior, mas pode ser que não. Talvez eu já tenha um sênior dentro dessa equipe aí que eu estou tratando como júnior, mas ele está perdido. Então, analise primeiro, investigue mais. Esta é uma sugestão, tá? Mas ele não permite isso. Vai tentando. Conheça, busque então, Naira, uma retrospectiva. O que será que aconteceu, hein, no passado que fez ele se afastar do RH? Qual é a dor que ele sente aí ao aproximar do RH? O que ele teme? Qual é a visão que o RH tem dentro da sua empresa? Isso só acontece muitas vezes, sabe? Quando o RH assume aquela postura de ir lá para apontar os erros, para dizer que o líder não está fazendo o papel dele, só de cobrança, ele não é um parceiro. E ser parceiro não significa ser cúmplice, tá? A gente é cúmplice no crime. Então, parceria não é cumplicidade. Parceria é lealdade. Lealdade é baseada em princípios. Então, entenda, tem alguma coisa aí, não é à toa. E vai se aproximando e, como boa mineirinha, vai comendo pelas beiradas. Utilize a nossa característica, tá? Vejo que a presença, Alberto está comentando aqui, vejo que a presença na aproximação, a perseverança, perdão, na aproximação, criando ambientes, elevando a confiança, isso aí, gerando necessidades, ações do RH, são fatores ligados ao objetivo. Exatamente. Aproximar vai me dar aí o próximo estágio para construir uma relação de confiança. Então, eu só começo a intervir na realidade da minha área cliente, das áreas, na organização, quando eu estabeleci uma relação de confiança. Senão, não tenho espaço para fazer uma intervenção. Aí eu vou fazer uma imposição, tá? Ângela coloca, percebo que tem ramos de atividade como a advocacia, que a parte de gestão geral é muito precária, principalmente pessoas. Sim, olha a formação desta categoria. Hoje, atualmente, algumas instituições de ensino superior estão inserindo alguns componentes curriculares baseados em gestão de pessoas, mas antes era visão técnica. Então, é um modelo mental de novo, percebe? Então, eu entendo o modelo mental, ele não sabe o que isso significa, eu preciso aproximar isso da realidade dele. Esta é a visão que eu trouxe lá no início do Dave Ulrich. Quando a perspectiva passa a ser um negócio, a gente começa a falar na mesma linguagem do outro, né? E aí o Mandela dizia o seguinte, quando eu falo a mesma linguagem do outro, eu alcanço o coração dessa pessoa. E aí a relação se estabelece. Então, para chegar nesse nível, a gente tem que ter também humildade. Humildade. O que é humildade? Não é ser subserviente, não se colocar abaixo. A humildade é reconhecer que o outro é uma pessoa
com as suas limitações, com seus desconhecimentos, assim como eu, né? Mas aí, novamente, aí, com o bom velhinho Paulo Freire, ele dizia o seguinte: ninguém sabe tudo, ninguém desconhece tudo. Sempre sabemos alguma coisa, sempre desconhecemos outras coisas mais. Por isso é que aprendemos sempre. A humildade está aí. Ah, isso aí, Luana, pode seguir, tá? Uma boa capixaba, ai, que delícia, hein? Nossa, moqueca capixaba, misture com tempero mineirinho, que você vai fazer um sucesso aí na área de pessoas, viu, Luana? Tudo bem. É isso, né, Cris? Quer dizer alguma coisa aí para o nosso fechamento, se não tivermos mais nenhuma pergunta? Cris, você está sem som? Amanda traz aqui minha empresa, que é jovem, tem 8 anos, área tech, estão implantando o OKR. O diretor é muito ansioso e já quer implantar 5 objetivos macro, um número máximo. O número máximo de objetivos são 3, 5 são para os resultados-chave, tá? KR. O O são 3. Os resultados-chave podem chegar até 5. A empresa não tem maturidade. Olha, ansiedade faz parte aí do tempo de maturidade, né? Então, uma empresa jovem, ela quer resultados rápidos mesmo. O OKR é justamente para trazer celeridade e ajudar até na maturidade. O OKR é uma forma de colocar o pé no chão, é uma forma de conectar as áreas e comprometer as pessoas no alcance desses resultados, analisando as possibilidades, as forças e as fraquezas internas. Se souberem aplicar bem a metodologia, vai ser um fator para diminuir a ansiedade e colocar o pé no chão, mas precisa aprofundar, tá? Saber exatamente o que significa OKR. OKR não são metas, é uma forma de gerenciamento de objetivos, metas e resultados. Então, isso requer o quê? Acompanhamento, organização e planejamento. Não faço OKR e simplesmente parei, não. Depois do OKR vem o quê? Plano de ação. E vem indicadores para ajudar a acompanhar se eu estou alcançando os resultados-chave. Tá? Então, o que significa os resultados-chave? É como que eu vou alcançar, é o meio pelo qual eu alcanço aquele objetivo. E aí não pode ser tarefa. O objetivo não é tarefa, é de fato um objetivo a alcançar. Então, nesse aspecto, é muito bom para reduzir a ansiedade e elevar a maturidade, porque o compromisso exige das pessoas amadurecimento. Eu vou assumir um compromisso, olha, um relacionamento mais sério, pensar no próximo passo, eu tenho que me comprometer. Se eu comprometo, eu preciso amadurecer de alguma forma. Então, eu vejo que é uma boa estratégia, além de dar mais foco e envolver a todos. O OKR não se faz sozinho. O OKR é um fator, aí, de fato, de uma gestão compartilhada, de uma gestão participativa, ok? Que é muito aí na linha das techs mesmo. Bora lá? Cris, não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Está sem som. Agora voltou? Agora voltou. Ô, gente, que manhã, né? Eu espero que essa manhã tenha sido uma manhã para vocês de insights, de provocações, que essa manhã ela tenha trago para você várias reflexões para mudar o condicionamento e posicionamento seu frente à sua carreira, frente à visão da área de gestão de pessoas hoje, no que tange principalmente o papel do BP. E eu queria convidar vocês para que segunda-feira, terça, quarta e quinta-feira vocês estejam conosco nos conteúdos que a gente vai aprofundar. O conteúdo do one-on-one, principalmente em tempos de home office, no cross-boarding. Nós vamos falar um pouco mais da liderança, do desenvolvimento do líder, do papel do BP ainda, na formação intensiva aí do BP. Então, são conteúdos novos, conteúdos que muitos deles não são falados ainda no Brasil, são conteúdos que eu estou trazendo um pouco de fora da visão externa aí do país, que vai vir a ser trabalhada daqui a um tempinho, mas é o que tange, assim, de conteúdos mais modernos para vocês entenderem como que está essa dinâmica de mercado, tá? E um ponto interessante nessa semana de intensivo, que eu e Elaine, estamos provocando um desenvolvimento. O BP não é só um conteúdo técnico. Nós precisamos trabalhar também o comportamento de vocês para, de fato, vocês terem uma visão ativista, né? Para vocês terem um posicionamento mais de confiança e estabelecer também
toda uma inteligência emocional para lidar com essas lideranças. Então, nós vamos sortear para vocês que estão ao vivo, a partir de segunda-feira, um workshop de programação neurolinguística com o César Bueno. Nós vamos sortear para vocês um workshop de inteligência emocional. Todos os nossos alunos, que eu sei que tem alunos aqui que vão começar conosco no dia 5 de março, na formação do BP Advanced, você já tem esses conteúdos, tá? A gente já vai presenteá-los com esses conteúdos. Mas, para quem não é nosso aluno ainda, você tem a possibilidade de participar dos workshops gratuitos, são somente para a turma fechada, do workshop de programação neurolinguística, inteligência emocional, e também nós vamos sortear 2 formações do BP Advanced no final da semana. E você só vai ganhar se você estiver ao vivo. Pode participar. Se não estiver ao vivo, a gente passa para a pessoa subsequente, tá? Que está conosco dentro da sala de aula. E aí, nessa semana maravilhosa, com vários presentes para vocês. O que a gente precisa fazer? Preciso contar com vocês, a gente colocou um post lá no Cristiane Costa Oficial dessa formação. Essa aqui é uma aula interativa, a formação vai trazer outros conteúdos. Você, por favor, marque 3 pessoas, entre na turma exclusiva dos alunos que vão participar da formação, para você receber todo o material, todo o conteúdo disponibilizado lá durante essa semana. Qualquer dúvida, meu time também está às ordens, e acompanha aí, porque vai ser uma semana assim, muito produtiva, tenho certeza, e é uma semana 100% gratuita, e no final a gente ainda vai fazer a certificação de vocês dessas horas aí de participação, tá? Está aberto para o Brasil e para fora do Brasil também, a participarem conosco mais uma vez aí desse conteúdo do BP, tá bom? Muito obrigada, excelente sábado, curtam muito, espero vocês lá na nossa página, e contem conosco aí para o crescimento pessoal e profissional de vocês. Gratidão. Gratidão, pessoal. Muito obrigada. Tenham aí um excelente final de semana.